Olá, sejam bem-vindos ao curso de Excel Funções e Gráficos para a Engenharia. Neste curso, nós trazemos a vocês interessantes ferramentas para que você possa criar com precisão gráficos no Excel. Além disso, com a aplicação correta das funções, você poderá obter várias outras informações do Excel, como, por exemplo, derivação, integração e cálculos de matrizes. Além disso, voltando ao assunto de gráficos, vocês aprenderão aqui a trabalhar com gráficos de coluna, de dispersão e até mesmo gráficos tridimensionais representando superfícies como um paraboloide hiperbólico. Em nosso primeiro módulo, nós daremos uma certa atenção a gráficos estatísticos. Quando falamos de gráficos estatísticos, estamos falando mais de histogramas. Os histogramas são gráficos que nos mostram a frequência em que um certo evento ocorre de acordo com dados analisados. Para que a gente possa selecionar corretamente as informações que serão mostradas no histograma, nós vamos ter que aprender a utilizar corretamente as funções de frequência, já que as funções de frequência elas podem ser mostradas na forma matricial, como nós podemos ver aqui devido a essas chaves, ou na forma escalar mesmo, onde o retorno para nós será um número. Além disso, nós vamos aprender a desenvolver uma análise de dados para obter um histograma, a partir de ferramentas que o Excel nos fornece para realizar essa análise automaticamente. Se bem aplicado, você vai conseguir obter a frequência, a porcentagem de frequência cumulativa e ele já vai traçar o histograma para nós. Em nosso segundo módulo, nós vamos aprender a trabalhar com gráficos diretamente relacionados à engenharia. Para começar, estudaremos o comportamento de uma partícula. E para que a gente possa plotar corretamente o comportamento dessa partícula, nós temos que inserir as funções no Excel de forma que elas retornem para nós dados confiáveis que podem ser plotados em um gráfico. Além disso, nós vamos ter que trabalhar também com as características do gráfico para que ele seja confiável e mostre corretamente as informações desejadas. Além disso, nós vamos aprender a trabalhar também com outros tipos de gráficos, como, por exemplo, o gráfico que representa uma seção topobatimétrica de um curso d'água. Para que a gente possa transformar os dados topográficos obtidos por GPS em informações úteis no Excel, nós vamos ter que trabalhar um pouco com conceitos de geometria analítica, para que o resultado, ao fim, seja bastante interessante e mostre realmente como que é a seção topobatimétrica do rio naquele ponto. Além disso, nós vamos também aprender no segundo módulo a trabalhar com superfícies tridimensionais, aplicando corretamente as funções, gerando os parâmetros utilizados e, por fim, plotando todos os dados em um gráfico que também é muito interessante e mostra mais ou menos como que são as características daquela figura tridimensional. Em nosso terceiro módulo, nós vamos aprender a trabalhar com as regressões no Excel. Para isso, nós vamos precisar de uma planilha com alguns valores que podem ser plotados em um gráfico de dispersão e, a partir deste gráfico, nós podemos solicitar ao Excel que ele nos mostre uma linha de tendência, onde podemos pedir também que seja apresentada a equação daquela linha de tendência e o fator R ao quadrado para que a gente possa analisar se os nossos dados estão bem distribuídos ou não. Além disso, nós vamos aprender a trabalhar com funções que nos forneçam os valores de regressão, para que a gente não precise utilizar sempre o gráfico e possa utilizar esses valores de regressão em outras fórmulas na planilha, como feito neste exemplo aqui. Também aprenderemos a trabalhar com as regressões polinomiais, que vão nos fornecer algumas regressões cujas equações são polinômios, e vamos aprender a diferenciar a escolha do grau do polinômio a partir do fator r². Aquele que obter o maior fator r² é o melhor ajuste polinomial. Por fim, o Excel nos fornece uma forma automática de analisar uma regressão. E nós também aprenderemos no terceiro módulo a trabalhar com esta forma que também nos fornece resultados bastante interessantes e já plota também o nosso gráfico de dispersão e a linha de tendência referente a esse gráfico. O nosso quarto módulo será um módulo muito interessante, pois nós vamos poder aplicar muito do que aprendemos até agora neste curso.
É nele que nós vamos aplicar as funções e os gráficos para obter, por exemplo, derivação, integração e raízes de uma equação. Para trabalharmos com as derivações, nós vamos ter que definir parâmetros, aplicar corretamente as funções no Excel e plotar os gráficos referentes à função e as suas variações para que, a partir da aplicação de uma linha de tendência, a gente possa obter mais ou menos, o que eu digo com mais ou menos, é um valor bem aproximado do que seria a derivada da função estudada. Nós também vamos poder verificar se a função obtida é parecida com a derivada que nós queríamos obter. A mesma coisa vai ser feito na hora de trabalhar com a integração, onde nós vamos trabalhar com o método dos retângulos. Também teremos que definir parâmetros, aplicar corretamente as funções e utilizar gráficos e linhas de tendência para obter a integral da função desejada. Também vamos poder analisar se o valor que nós obtivemos é realmente parecido com o valor que deveríamos obter em uma integral dessa função. Por fim, no quarto módulo, nós vamos aprender a trabalhar com uma ferramenta de análise de dados muito interessante chamada Atingir Metas, onde nós vamos poder obter, a partir de parâmetros pré-inseridos, as raízes de algumas equações que nós vamos trabalhar. Em nosso quinto e último módulo, nós vamos aprender a trabalhar com as operações envolvendo matrizes. O Excel ele nos fornece várias funções para trabalhar exclusivamente com as matrizes. E devido a isso, nós devemos tomar certos cuidados, pois as funções matriciais elas exigem uma forma correta de aplicação. Porém, no início, nós vamos aprender na primeira aula a trabalhar com as operações básicas entre matrizes, onde o que nós iremos fazer é somar as matrizes e multiplicá-las por um escalar. Ainda na primeira aula, nós vamos aprender também uma função matricial para que a gente possa multiplicar duas matrizes no Excel. Continuando o quinto módulo, nós vamos aprender em nossa segunda aula a trabalhar com os determinantes no Excel. Para quem lembra daquelas aulas do ensino médio ou até mesmo das aulas de engenharia, você deve lembrar que calcular o determinante nem sempre é fácil. Inclusive, imagine como que deve ser calcular manualmente o determinante dessa matriz aqui. Esse trabalho fica extremamente fácil quando você trabalha diretamente com o Excel. Também aprenderemos a trabalhar com as matrizes inversas, e a partir da matriz inversa nós podemos obter a matriz identidade, já que a matriz identidade é igual ao produto entre a matriz original e a matriz inversa. E para finalizar o nosso quinto módulo e com isso o nosso curso, nós vamos aprender a trabalhar diretamente com a resolução de sistemas lineares. E para isso nós vamos precisar utilizar vários comandos que foram aprendidos nas aulas anteriores, como matriz inversa e multiplicação entre matrizes. Com essas ferramentas, esperamos que ao final do curso você esteja apto a trabalhar com funções e gráficos no Excel, tornando-o assim um profissional muito mais preparado para o mercado de trabalho e com uma capacidade muito maior de trabalhar com planilhas que envolvam cálculos, gráficos, regressões e matrizes para projetos de engenharia.